E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Vamos fazer isso aí. Determine o conjunto dos pontos que satisfaçam simultaneamente as equações. Então, temos duas equações aí. Ele quer que determine o conjunto dos pontos para que satisfaçam ambas as equações. A gente está tratando do que? Quando tem simultaneamente e duas equações, na verdade são inequações, né? O que acontece? Tem que analisar bem, tem que ser crítico na hora de analisar. A segunda aqui eu sei que é modular. Beleza? Uma inequação com um módulo aqui. Mas a primeira ela se refere ao que? Ó, tem o x, tem o y, do outro lado tem um número. Deixa eu dar uma dica a vocês. Existe algo chamado a equação de círculo de centro A e B e raio R, que ela tem uma carinha parecida com essa daqui. Vocês querem ver? Olha só, olha como é que é a fórmula dela. Ela é assim, ó, x menos. Vou explicar cada item, tá? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio r ao quadrado. Então, quem seria x e quem seria y nessa situação? X e y aqui nessa equação de círculo do centro, x e y são as coordenadas do centro da circunferência. A e B, quem seria? São as coordenadas de um ponto qualquer dentro desse círculo. R é o raio. Então vocês percebam que essa fórmula aqui, essa equação aqui, olha como é que ela aparece com essa daqui se eu for desenvolver. Porque isso aqui está numa forma bem generalizada. A fórmula existe também essa forma aqui. Se eu for trabalhar com ela, eu vou conseguir chegar na equação geral da circunferência. Quer ver? X ao quadrado menos x menos a ao quadrado é a mesma coisa que o primeiro termo ao quadrado. Vamos lá. Primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Beleza, eu vou somar isso daqui com o desenvolvimento desse aqui agora. Primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Isso daí, eu jogo R para esse lado negativo, ou seja, invertendo o sinal. Isso ficaria igual a zero. Vamos analisar se tem termos aqui em comum. Se há termos que eu possa separar de um lado. Vamos colocar o x e y de um lado só. X mais y. Só vamos organizar, tá? X mais y, beleza. Mas tem aqui menos 2ax, ó. Deixa desse lado aqui, menos 2ax. Se eu coloquei o menos 2ax, não, xa, né? Não importa a ordem. Se eu trabalhei com esse daqui, menos 2xa, eu vou trabalhar com menos 2yb. Menos 2, só estou organizando, yb. Beleza, mais quem agora? A ao quadrado, b ao quadrado menos r. Então, vamos lá. Mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Isso daqui, pessoal,
O nome dessa equação aqui, deixa eu botar aqui de vermelho. Opa, diminuir um pouquinho. O nome dessa equação aqui é a equação geral da circunferência. Você viu que ela é resultante? Calma aí. Ela é resultante dessa equação aqui, ó. Beleza? E vocês percebam como é que parece. Está mais extenso, claro. A gente tem que trabalhar com isso daqui para que consiga chegar até aqui. Então, se quem tem uma boa análise matemática, já olha primeiramente de cara aqui e vê, pô, se trata de uma circunferência no plano cartesiano. Porque tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é uma circunferência. Eu vou trabalhar com essa equação aqui. Equação de círculo de centro A e B e raio R. Sabendo que x e y são as coordenadas do ponto na circunferência, A e B são as coordenadas de um ponto qualquer, e R é o raio. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Isso aqui é questão mais de análise mesmo, tá? A gente vai analisar isso aí no plano cartesiano. Então, como é que eu vou desenvolver isso aqui? Vocês têm que tentar achar, primeiro objetivo, x ao quadrado mais y ao quadrado, transformar isso aí em trinômios, para a gente trabalhar com esses quadrados aqui, fazer com que sejam trinômios. Então, como é que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Depois vocês voltam o vídeo para ver a forma, tal, só para ter um pouquinho mais de espaço aqui. Então, a primeira coisa, pessoal, olha o que eu vou analisar. O x. O x eu tenho que fazer naquela formulazinha. Opa! Eu tenho que fazer o que chega mais ou menos naquela forma. Um número. Tá brabo o meu mouse. A menos B ao quadrado. Mais ou menos nesse jeito aí, que é um trinômio perfeito. Um trinômio. A gente faz o quadrado desse trinômio. Como é que eu vou trabalhar aqui? X, olha só. Primeira coisa, organizar a primeira equação com as variáveis x, todas de um lado. Só tem esse daqui que tem um x. Então, como é que ficaria o trinômio dele? X menos 0, e a gente sempre faz a verificação ao quadrado. Se a gente desenvolver esse quadrado aqui, lembra que 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. A base, 2 está multiplicando 2 vezes. Então, significa que esse x menos 0 está multiplicando ele 2 vezes. Então, se vocês multiplicar isso aqui 2 vezes e resultar no x ao quadrado, esse aqui é o trinômio que eu estou querendo encontrar. Então, vamos lá. Nossa, que barulhada. É obra, é cachorro. Vamos lá, vamos desenvolver aqui. X menos 0 faz a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. Aí ficou fácil, né, pessoal? X vezes 0. Aqui nesse caso seria menos 0, né? Vamos fazer um jeito certinho. X vezes menos 0 é 0 menos x. Aí dá tudo 0. 0. 0 vezes 0 seria assim mais ou menos a ideia, né? Mas como isso aqui é tudo 0, beleza, x ao quadrado. Eu descobri o primeiro trinômio. Então aqui vai ser um x menos 0 ao quadrado. Beleza. X menos 0 ao quadrado. Voltem o vídeo para vocês verificar como é que é a forma da equação de círculo de centro A e B. Tá? Primeiro já foi. O objetivo agora, o segundo. Vamos lá. O y tem dois termos que tem a variável y aqui. Então, como é que eu vou trabalhar com esse y aqui? Olha bem, y ao quadrado. Nossa, meu mouse hoje está terrível. Y ao quadrado menos 2y. Pessoal, isso aqui é um y, tá?
Eu já vou saber de cara que como eu vou multiplicar, fazer distributivo e somar depois, vai ser um menos 1 aqui, vai ser mais ou menos assim, ó, um y menos 1. Por quê? Porque quando eu multiplicar com o outro y menos 1, primeira coisa, e eu sei que é menos, porque quando eu multiplicar aqui, ó, eu vou conseguir chegar nesse 2y aí. Porque olha só, vai ficar aqui, ó. Olha bem o que eu estou dizendo, ó. Y vezes y, y ao quadrado. Esqueci de botar parênteses aqui, não, é preguiça mesmo. Tá multiplicando. Y vezes y, y ao quadrado. Y vezes menos 1 é isso aqui que eu estava falando. Quando eu multiplicar esse y daqui com menos 1 e esse menos 1 com y, eu já sei de cabeça que vai dar um menos y aqui, ó, e quando eu somar os dois, eu vou chegar no menos 2y. E o 1 aqui, Lucas, e o que vai acontecer com ele? Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E o que vai acontecer com ele? Essa é a questão. O nosso objetivo foi isso aqui, ó. Y, soma esses dois termos em comuns aí. Menos y com menos y dá menos 2y. E esse 1 que está sobrando aí? Esse 1 vou ter que anular ele de alguma forma. De alguma forma, perdão. Ó a fórmula. De alguma forma eu vou ter que anular ele. E como é que você anula ele para não alterar essa equação aqui, ó? Aqui eu posso imaginar que tem um número somado com menos 2y. Que eu posso imaginar que é um mais 0 aqui, ó. Mais 0. Então como é que eu transformo esse 1 aqui num 0? Menos 1. Beleza? Aí, se eu substituir esse trinômio aqui, eu não vou alterar. Eu não vou alterar. Mas para colocar, Lucas, você botou aqui o parêntese só aqui, mas na verdade o trinômio está aqui, ó. O 1 está incluso. Então, quando você colocar aqui, ó, multiplicado por menos 1, y menos 1 ao quadrado, vai existir um resultado aqui que não está aqui, mais 1. Aí entra o menos 1. Eu já coloco ele aqui, ó. Pronto, a fórmula está do jeito que está menor do que 24. Então, vocês percebam bem que eu não teria fórmula. Entrou menos 1, mas quando eu desenvolver esse trinômio aqui, vai aparecer um mais 1 que vai anular, vai ser 0. Entendeu? Aí, o que eu faço com isso daqui? Para deixar na fórmula bem bonitinha. O 24, eu já vi de cara que não é um trinômio perfeito. Não é um quadrado perfeito, perdão. Quadrado perfeito, lembrando, é aqueles números escritos que podem ser escritos nessa forma aqui, ó. Ao quadrado igual a b. B é o quadrado perfeito. E A, um número inteiro positivo qualquer. Por exemplo, 2 ao quadrado é igual a quem? 4. 4 não está na condição de B, então 4 é um quadrado perfeito. Aí vocês verificam lá que o 5 ao quadrado dá 25. 25 é o que? Um quadrado perfeito. Aqui tem 24. Não daria para fazer um quadrado perfeito. Lembra da fórmula que tem um Rzinho? Eu vou colocar a fórmula aqui bem grande, estou fazendo o dedo aqui do meu touchscreen, mas já vou apagar. Olha como é que é a fórmula. É x menos a ao quadrado vezes y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, o raio ao quadrado. Então, qual o número aqui na condição aqui dessa fórmula vai resultar no 24? Não tem, 24 não é um quadrado perfeito, mas 25 é. Aí vocês percebem bem como é que aquele menos 1 ali, como é que a matemática é incrível, né? Olha bem, esse menos 1 aqui, que eu tive que colocar para anular o termo a mais que vai aparecer aqui, para continuar nessa equação aqui em cima, eu vou jogar para o outro lado, da desigualdade. E quando eu jogar para o outro lado da desigualdade, olha o que vai acontecer. Menos y. Está terrível no meu mouse hoje. Nossa Senhora. Calma aí. Então, pessoal, olha o que eu fiz aqui. Eu vou toda hora pausar o vídeo para escrever corretamente aqui, porque o mouse não está me ajudando. Mas vamos lá. Esse menos 1, eu joguei para esse lado aqui, e de menos passou a ser o quê? Mais 1. Então, 24 mais 1, 25. Percebam bem que está naquela fórmula que eu vou colocar aqui no canto. Está naquela fórmula da equação de círculo de centro A e B
e raio R. Então, se vocês forem analisar, aqui nesse caso, vocês vão identificar que, como eu havia falado, a gente pode analisar aqui que a equação aqui, transformando em trinômio, ela chegou na seguinte forma, na forma da equação de círculo de centro, A e B com o raio R. Mas, Lucas, beleza. O raio dá para ver aqui, qual o termo que eu colocar aqui vai resultar no 25? 5. O raio é 5. Mas, e o centro? Como é que é a coordenada? Lembra que eu falei para vocês que x e y ele é o quê? X e y são as coordenadas do centro, e A e B são as coordenadas de quem? São as coordenadas de um ponto qualquer. Então, para analisar, para a gente fazer essa análise aí, quem seria o centro da minha circunferência? É o par ordenado, vai chamar de C, e o qual é o 0 e o 1, apenas os valores. O sinal não conta. Então, aqui no x é o 0 e no y, 1. Beleza. Então, tem esse ponto aqui que é o centro de quem? Da minha circunferência. E o raio? O raio é o número que eu colocar aqui, vai resultar em 25. Então, se eu fatorasse isso daqui, daria 5 ao quadrado. Então, 5 é o R, 5 é quem? É o raio. Beleza? Para que isso serve para a gente? É questão mesmo de análise, pessoal. A resposta não é isso daí. Calma. Vocês têm que colocar isso daqui, obviamente. Tem que coloquem isso daqui, ó, a equação de círculo de centro A e B. Você bota lá, equação de círculo de centro A e B com raio R. Beleza? Se vocês quiserem explicarem quem é x, quem é y, são as coordenadas de centro. Quem é B são as coordenadas de um ponto qualquer. E R é o raio. Beleza. O mais interessante agora é que vocês descobriram isso daqui. Ó. Isso daqui é de extrema importância. Entendeu? Isso aqui é muito importante. Só que vocês não podem deixar 25. Porque a forma está o R ao quadrado. Vocês têm que vir aqui apagar. E colocar quem? O 5 ao quadrado. Beleza? Aí sim, fica mais completa a resposta. Feito isso daqui, a gente tem que fazer o quê? Analisar a segunda equação. Isso foi para a primeira. Beleza? A segunda é fácil. Vocês já estão cientes de que é bem simples. Não vou nem precisar de muito espaço para fazê-la. É uma equação modular. É uma inequação modular. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou analisar. Eu vou analisar considerando primeiro y menos 1 positivo. Quando eu considero que esse módulo é positivo, ele vai permanecer no estado dele. Não muda nada. Então, vai ficar y menos 1. Vai ficar no mesmo jeito que está ali. Você vai determinar normalmente que y é menor que quem? Que 3. Porque eu vou passar o menos 1 para o outro lado somando. Beleza? Então, quando o módulo vou fazer um troço melhorzinho aqui, né? Não sei nem se vai adiantar muito, mas aqui vamos discutir um módulo. Beleza, então módulo. Quando o módulo for positivo, eu não mexo nele. Agora eu tenho que fazer a segunda consideração. Quando o módulo de y menos 1 ele for negativo, eu tenho que fazer o quê? Quando o módulo de x é negativo, eu considero que menos x é igual... Ai, que embolação! Eu considero que eu tenho que trocar os valores. Vou resumir de uma forma bem simples. Quando eu considero que esse módulo aqui é negativo, todos esses valores aqui dentro eu vou alterar. Então o y não é positivo, vai passar a estar negativo. O 1 não está negativo, vai passar a estar positivo. Pronto, é só fazer isso aí maior do que quem? Aí você volta
nessa formulazinha aqui, ó. Você já fez aqui, já mexeu, só mexe com o módulo. Isso aqui, depois vocês vão lá, colocam da mesma forma. Vocês só estão analisando o módulo quando for negativo. Quando o módulo for negativo, tudo que está dentro do módulo vai inverter o sinal ali, beleza? E menor que 2. Você repete. Agora você desenvolve normal, assim como você fez aqui. Joga 1 para o outro lado, vai ficar menos y menor que 2 menos 1. Que dá quanto? 2 menos 1 dá 1. Beleza, eu vou colocar aqui direto. Pode deixar essa resposta? Não. Tem que fazer o quê? Multiplica por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, que foi feito aqui dentro, você faz o quê? Só que tem um porém. Quando você multiplica uma desigualdade, lá na equação, essa desigualdade aqui, ela muda de sinal. Se ela estava dizendo que era menor, estava orientada para um lado, ela troca de lado. Então, entendeu? Estava dizendo que era menor, passa a ser maior, e vice-versa. Se fosse maior, passa a ser menor. Esse é o pequeno problema que tem que ser considerado. Tem que ter ciência de que se você multiplicar numa equação não acontece nada, mas numa desigualdade você tem que mudar ali a desigualdade. Beleza? Então aqui o que eu fiz? Multipliquei por menos 1. Porque eu não posso deixar a resposta assim, ó, menos y é menor que 1. E é fácil de vocês visualizarem. Porque, olha só, troca de lado. Se eu trocar de lado isso aqui, lembra que eu posso passar tudo para o outro lado e inverte a propriedade? Aqui, ó, o menos y, ele está subtraindo. Quem está subtraindo dele? O zero que está aqui, ó, 0 menos y. Se eu passar para o outro lado, ele vai passar somando. E passo um 1 para o outro lado. Olha só, o 1 eu vou passar para o outro lado. Ó. Passo menos 1. Isso é a ideia de você multiplicar por menos 1. E o y passou para o lado positivo. Olha bem, menos 1 é menor que y. Menos 1 é menor que y. Então significa que y é maior do que 1. Menos 1. Aqui, ó, y é maior do que menos 1. Essa é a ideia de multiplicar por menos 1, beleza? Só vocês analisar da direita para a esquerda. Se eu peguei esse 1 e joguei para o outro lado, como menos 1, e o 1 eu joguei para o outro lado como mais y, o y eu joguei para o outro lado, menos y eu joguei para o outro lado como mais y, analisa, menos 1 é menor do que y, ou seja, y é maior do que menos 1. Foi isso que eu fiz aqui. O que eu descobri aqui? Olha só, se o y, mesmo y, para essa inequação modular aqui, ó, tem dois valores. Beleza, é um intervalo. Se o y ele é maior do que menos 1 e menor do que 3, o y está entre menos 1 e 3. Beleza? Entre menos 1 e 3. Próxima análise aí, o que eu tenho que fazer, Lucas? Você já descobriu a resposta. A resposta era essa daqui. Ó. O intervalo é esse daqui. Só deixa isso daí, não precisa botar nenhum conjunto de solução, nada não. A resposta que é esperado nessa questão aqui, ó, determine o conjunto dos pontos que satisfaçam. Como é que você vai fazer isso daí? Só no plano cartesiano, com a ajuda de um softwarezinho conhecido como GeoGebra. Vocês vão ter aqui no GeoGebra. Vamos lá. Aqui no GeoGebra. E vocês vão ter que colocar essa equação aqui e essa daqui. Ó. Então vamos lá. Eu vou colocar a primeira. Ficou quem? Ficou. Deixa eu colocar aqui. É só digitar assim: www.geogebra.org. Beleza? Vai entrar lá, vocês clicam em iniciar. Aí vocês colocam essa primeira equaçãozinha aqui. Ó. Nossa, que barulhada de cachorro. X menos y, x menos 0, perdão. Ah, outra coisa, coloca entre parênteses, tá? Vocês não estão vendo aqui não, mas tem um parênteses. Deixa eu diminuir a tela. Nossa, que calculadorazinha teimosa. Repor. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo arrastar. Pronto, ó. Aqui embaixo tem um parênteses. Eu vou sempre trabalhar com ele, tá? Deixa eu subir de novo. Pronto. Vamos lá. Então vai ficar aqui, ó. Vou colocar o parêntese. Cadê? Aqui. Parêntese. Parêntese x menos 0. X menos 0. Aí você clica aqui, ó, para sair.
e coloca o quadrado aqui, ó, quadrado. Isso aí está fazendo o quê? Multiplicando. Abre parênteses de novo. Y menos 1. Isso está o quê? Ao quadrado. Cadê? Aqui. Igual não, perdão. Menor. Vocês não vão colocar 5 ao quadrado. Já coloco o resultado. 25. Deixa eu diminuir aqui para tentar enxergar o que ele está fazendo. Ó, e dá um Enter. Ele é meio teimoso esse GeoGebra. Deixa eu iniciar ele aqui, que ele bugou. Ele é normal fazer isso daí. Pronto, reiniciei ele aqui, eu vou colocar de novo. Olha lá. X. Olha lá, ele está aparecendo. Ele tem que fazer isso aqui. Se ele não fizer, vocês apertam F5 aí para reiniciar a página, beleza? No momento que você inserir um valor aqui, ele tem que já aparecer alguma coisa aqui. Ó. X menos. Ele trava direto o GeoGebra. Então, a resposta tem que ser por aqui, pelo esse software. Ao quadrado. Novamente, se você começar a digitar alguma coisa e não aparecer aqui, ó, só reiniciar, tá? O software não tá doido não. Ele trava mesmo de vez em quando, ele é meio lento. Ao quadrado, mas é incrível. É um software incrível. Igual não, seu lesado. É menor do que 25. Beleza. Aí vocês dão um Enter aqui, ó. Cadê? Gente, mas que preguiça desse software. Travou de novo, bugou de novo. Deixa eu colocar aqui. Ah, vê, ele tá fazendo alguma cagada aqui. Calma aí. Então, pessoal, vamos analisar aqui. Eu que fiz erro. Não culpei o GeoGebra, mas o errado sou eu. Vamos lá. Tô olhando aqui, eu falei multiplicar. Não é multiplicar, isso aqui é mais, ó. Meu Deus do céu, isso aqui é o mais. Por quê? Olha aqui, o primeiro trinômetro aqui, o segundo estou somando. O segundo está sendo somado. Né? Então, por isso que o GeoGebra não está entendendo o que eu estou colocando multiplicação. Então, é um trinômio, um x aqui, ó, somado a outro trinômio, que é o y ao quadrado menos 2y, sabendo que nós temos ciência que vai aparecer um mais 1 aqui, mas que já foi subtraído um menos 1. Né? Aqui, ó, ele aqui, ó. Menos 1 está aqui, para ficar igual a zero e está de acordo com essa equação aqui, beleza? Por isso que eu joguei isso aqui intencional para o lado, deu um quadrado perfeito e tal, mas em suma isso aqui não está multiplicando. Fiz doideira aqui, não está multiplicando. Então, analisei rapidinho aqui, é um mais. Então vamos lá. Estou quebrando a cabeça ali no GeoGebra, culpando o bichinho, tadinho, mas não é ele, sou eu quem errou. Não tem mais nada de errado, tá tudo certinho aqui. Puxei alguma coisa aqui. Foi. Vamos lá, vamos voltar aqui. Ajustando a tela aqui. Outra coisa também. Eu fiz aqui cometi um erro aqui no GeoGebra. Vocês vêm aqui sempre, apaga. Não dá aproveitar o ponto não, porque pode dar erro aqui. Aí isso aí ele vai dar erro mesmo. Então vamos lá. A equação é o seguinte: x menos, agora vai, hein? Menos 0 ao quadrado. Aí eu somo com y menos 1. Aí eu vou levar ao quadrado. E o menor que 25, que é o 5 ao quadrado. Aí quando eu dou um Enter aqui, se ele não for, vou quebrar esse GeoGebra. Ele está teimoso hoje. Ele está muito teimoso hoje. Por que ele está teimoso assim, meu filhinho? Pronto, pessoal. Apaguei, fiz novo aqui. E o GeoGebra está falando comigo. Ele não gosta muito de ser filmado, não. Entendeu? Ele é meio tímido. Por isso que ele está travando para me sacanear. Mas beleza, fiz aqui, tá vendo? Vocês tentam aí, vocês vão acertar de primeiro. O problema está comigo. Então, beleza. Quando eu coloquei x menos 0 aqui, o danadinho ele já leu que é x ao quadrado, entendeu? Mas tem que deixar naquela fórmula lá para compreendermos, entendeu? Que é um trinômio e tal. Cheguei no objetivo. Para saber que o ponto é 0 e 1. Então, tem que deixar nessa fórmula aqui. É claro que o software ele é inteligente, ele já vai saber que, de novo, ele já apareceu x ao quadrado. Mas nós sabemos que é x menos 0 ao quadrado. Então, apareceu essa região aqui. Entendeu? Cujo centro é o quê? É o ponto 0 e 0 e 1. 0 e 1, beleza. E o raio é quem? O raio é 5.
Então, deixa eu ver se dá para colocar aqui, ó, as informações. Deixa eu ver se dá para colocar informação aqui. Não dá. Dá para colocar informação, mas até eu achar aqui, eu prefiro não colocar. O que é válido para a gente? Aqui, ó, estava sem aparecer aqui, ó, beleza. O que é válido colocar? A gente tem em mente que a gente tem que colocar o resultado daquele módulo, cadê? O resultado daquela inequação modular, eu tenho que colocar aqui, ó. Porque quando eu colocar aqui, quer ver? Deu menos 1, né? Menos 1. Y entre menos 1 e 3, ó. Y entre menos 1 e 3. Olha o que vai aparecer. Vai aparecer essa região aqui, ó. Tá vendo essa região aqui, ó? Essa região aqui, ó, essa parte aqui, ó, entre o círculo e essas duas regiões entre linhas na horizontal, ela é justamente a intersecção que foi pedido. O que foi solicitado nessa AD foi para determinar o conjunto dos pontos que satisfaçam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ambas inequações. Então, de acordo com a análise aqui no plano cartesiano, no gráfico, vocês percebam que o que é essa região aqui. Como é que vocês fazem? Vai um teclado aí e coloca um print. Mas primeiro, vocês podem ou analisar cada região separadamente. Vamos lá, ó. Tira essa daqui. Aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo com o cursor. Clica aqui e aparece. Ó. Vocês podem analisar assim, dá um print, cola lá. Depois vocês analisam a segunda. Depois você analisa as duas. E quando você colocar um print, vocês já achuram aqui a intersecção. Ou vocês configuram por aqui mesmo. Não vou fazer porque o vídeo está enorme já. Mas tem como configurar pelo GeoGebra mesmo. Para você delimitar a região em intersecção com essas duas inequações, né, no caso. Entendeu? Então essa região aqui, ó, olha, até esse arco aqui, ó, e essa região aqui é comum às duas inequações. E é o que? É o simultaneamente da questão que ele fala aqui, ó, ao mesmo tempo. Então a resposta, se vocês quiserem dar um print e só colocar isso daqui, tá válido. Porque quem analisa visualmente sabe que a intersecção é o que está aqui dentro. Não precisa pintar. Se vocês quiserem pintar, melhor ainda. Demonstra conhecimento acerca de intervalos, acerca de união de intervalos, acerca de intersecção de regiões. Beleza? Então a resposta está aqui. Se vocês quiserem deixar só nessa forma aqui, printar e colocar, tá certinho. Novamente, fiz o cálculo da primeira inequação, descobri isso daqui, ó. Se vocês quiserem daqui pularem para cá, pode, não tá errado, beleza? Tá certinho. O que vocês fizeram aqui? X não tem nenhum outro termo aqui que tem ele, então é x menos 0 ao quadrado, transforma em trinômio. E aqui, menos 1 ao quadrado vai aparecer mais um que vocês colocaram. Ah, não. Coloca aqui, ó. Coloca isso daqui, ó. Y, isso aqui é x. Isso aqui é y. Coloca esse menos 1 aqui, ó. Entendeu? Se vocês não colocarem, pode dar para ele. Foi direto, mas está errado. Então, coloca o menos 1 aqui para depois colocar. Apesar que esse menos 1 veio para cá, ficou 25, é 5 ao quadrado. Dá para dar a interpretação também. Então, vocês podem vir daqui direto para cá. E a segunda? Vocês podem colocar essa segunda aqui, ó, só isso daqui, cadê? Deixa eu marcar aqui, ó, de azul. O que está marcado de azul é, ó, resposta da segunda. Aí daqui, vocês vêm para cá. Coloquem as duas, ou vocês fazem separadamente, quem é mais organizado. Coloca essa daqui, dá um print, joga lá no Word, sei lá. Depois vem aqui, ó, dá um print, joga no Word. Depois dá um print disso aqui e joga no Word. Se quiser isso aqui some, é só clicar no plano aqui, tá? Dá um print, vai diminuindo um cursor aqui com aquela rodinha lá do mouse. Tô aumentando, diminuindo. Entendeu? Mas isso aqui já tá bom. Dá um print, coloca lá. Não precisa, se quiser, não é muito necessário você achurar isso daqui. Porque analisando visualmente já sei que isso aqui é a intersecção. E finalizou.
Espero ter ajudado e desculpa os erros do vídeo, foi tudo. Não tem edição, desculpa aí alguns erros, mas tá certinho. Quem quiser, quem viu só o finalzinho desse vídeo aí, pegou também. Beleza? Só expliquei mais para quem tem curiosidade de como é que faz, tal. Até mesmo meus errinhos aí na hora de desenvolver esse vídeo, dá para pegar. Eu me corrigi, entendeu? Então espero ter ajudado aí. Abraço.